Olá, seja bem-vindo à nossa última aula da série Temperamento Transformado pelo Espírito. Esse é o último vídeo, a gente vem aí seguindo uma série de vídeos muito legais falando a respeito de 4 temperamentos, que é uma teoria. E hoje a gente vai falar sobre o último temperamento, que é o melancólico, ou seja, talento é a sua arte. Gente, eu falei um pouquinho a respeito, eu sou fleumática melancólica, então eu amo falar a respeito desses dois temperamentos, tá? Então vamos lá, se você é líder de GC, líder de célula, então já pega sua Bíblia aí para você se aprofundar um pouco mais a respeito da palavra de Deus e discipular pessoas, é isso mesmo. Então já pega a sua Bíblia e abra em Êxodo capítulo 3, do versículo 11, que é o nosso texto base de hoje, que diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó, tire do Egito filhos de Israel? E o outro texto base para que você possa se aprofundar e ler todo o contexto, mais uma vez, é muito importante que você não fique somente nesse versículo, é muito importante que você leia todo o contexto, tá bom? Para que você possa compreender melhor a respeito daquilo que a gente está falando. O segundo texto se encontra em Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai falar a respeito dos pontos positivos do melancólico, é isso mesmo. Então talento é a sua arte. Então olha só, Moisés, aquele que foi resgatado, tirado, esse é o significado de Moisés. Quem nunca ouviu falar a respeito dele, não é mesmo? Até pessoas que não são cristãs conhecem a história de um menino que foi colocado dentro de um cestinho, colocado no mar, foi encontrado pela filha de Faraó. E aí ele foi criado como um egípcio, quando na verdade ele era um hebreu. E é isso mesmo, ele foi criado como um príncipe. Então ele é um dos homens mais famosos que já existiu. Moisés foi um grande líder, escolhido por Deus para ser libertador do povo de Israel, quando este era escravizado no Egito. Além de ser grande líder, Moisés foi profeta do Senhor e recebeu de Deus os 10 mandamentos e demais leis para todo o povo. Ele foi o responsável por liderar o povo durante 40 anos no deserto, em peregrinação rumo à Terra Prometida. Então, foi um exímio escritor, a gente vai conseguir verificar isso logo nos 6 primeiros livros da Bíblia. A gente consegue Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios e Números foram escritos por Moisés. Então, a sua história é marcada desde o início por perseguições, livramentos e grandes milagres. Fico pensando aqui, cara, que coisa incrível Moisés viveu em Deus. Então, analisando sua biografia, nós notamos que ele tinha como temperamento primário, analisando todas as suas atitudes, tudo aquilo que a Bíblia relata a respeito de Moisés, a gente consegue chegar a uma conclusão que provavelmente Moisés tinha como temperamento primário o melancólico. Este é, olha só, o temperamento melancólico é um dos temperamentos mais ricos, é isso mesmo. Pessoas com essa característica em geral possuem mente privilegiada e uma tremenda capacidade de experimentar toda a gama de emoções. São pessoas sensíveis a praticamente tudo à sua volta. Alguns dos maiores gênios do mundo foram melancólicos e superdotados. De todos os temperamentos, sem dúvida, o melancólico é o mais talentoso. São criativos, donos de uma sensibilidade natural e possuem facilidade de expressar o que é belo. Por natureza, são perfeccionistas, analíticos. Um dos traços mais admiráveis do melancólico é a sua lealdade e fidelidade. Embora não lhe seja fácil fazer amigos, é intensamente leal àqueles que ele adquire ao longo da vida. Então, esses são os pontos positivos do melancólico. A gente está aqui no momento de natureza, já está quase escurecendo. E o melancólico, ele se sente muito à vontade nesses ambientes e ele consegue tirar o que é belo de momentos assim. Então Moisés, ele possuía muitos talentos, a gente consegue ver isso ao longo das escrituras. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras, a gente vai ver isso em Atos 7:22. Era dono de um grande intelecto e foi reconhecido como erudito pelos escritores do Novo Testamento. É isso mesmo, gente. Melancólico, tem capacidade para o desempenho de papéis dramáticos e em certas ocasiões são levados às grandes alturas. Em geral, as pessoas melancólicas ultrapassam as expectativas quando submetidas à pressão, porque a motivação extrema impulsiona seus talentos em tom latente. Uma vez, porém, retirada essa pressão, tendem a voltar à apatia, a não ser que sejam motivados pelo Espírito Santo. Isso é o que o autor do livro Temperamentos Transformados cita. Então, pessoas com temperamento melancólico são abnegadas, elas naturalmente possuem desejo de sacrificar-se pelo outro, possuem com frequência a inclinação de dedicar-se às causas que exigem grande privação. E a gente vai ver um dos exemplos da lição escrita, e você consegue aqui na descrição do vídeo, tem um link
link dessa lição para que você possa ter acesso ao PDF. Existe um doutor chamado Alberto, ele foi um grande exemplo desse temperamento talentoso e abnegado. Então, ele era um médico, ele já era um músico excepcional, um filósofo de grande capacidade, e ele abraçou a medicina. Ele tinha, assim, grande capacidade para trabalhar numa potência de um hospital. Mas esse médico melancólico e abnegado de tudo, sacrificou toda a sua formação, toda a sua vida e começou a se dedicar aos enfermos de uma região remota da África. Então, tipicamente, um melancólico escolheu uma área em que as pessoas jamais poderiam compensá-lo de forma adequada por seu serviço. Então, você vai ver aí, geralmente os melancólicos são aqueles que abandonam tudo para poder se dedicar ao serviço de Deus. Muitos missionários, muitos evangelistas abdicaram da sua vida, de confortos, de privilégios para poder se dedicar extremamente a uma vida de entrega a outras pessoas. Então, o melancólico, ele faz isso de forma natural. Ele não sente pesar nisso. Então, Moisés, ele abriu mão de tudo para se dedicar ao serviço do seu povo. Está em Hebreus 11, do 23 ao 27. Ele deixou de desfrutar dos prazeres que a terra do Egito lhe proporcionava, a fim de tornar-se um homem de Deus. Abriu mão do próprio eu é uma grande dificuldade para a maioria dos cristãos. Mesmo que você não seja melancólico, você vai entender que isso é uma verdade. É difícil para nós, cristãos, abandonar o nosso próprio eu. Mas para o melancólico, isso acaba sendo, digamos assim, que acaba sendo mais fácil. Ele possui uma facilidade maior para isso. Então, eles não se deixam iludir pelas promessas vazias e falsas que este mundo oferece e avaliam corretamente as recompensas eternas. Então, o melancólico, ele vai a fundo daquilo que a palavra de Deus está falando, ele vai a fundo daquilo que Deus prometeu e ele consegue abandonar os prazeres dessa vida para poder ter esperança maior a respeito daquilo que Deus pode fazer na sua vida e no porvir. Então, esses são as qualidades do melancólico. A gente consegue ver que o melancólico, geralmente, ele é os artistas. São aqueles que compõem excelentes canções, são aqueles que pintam excelentes quadros, são aqueles que são atores excelentes. Então, o melancólico, ele está envolvido nesse mundo da arte porque ele é um artista natural. E como qualquer outro temperamento, assim como o melancólico tem um lado positivo, ele também tem os seus lados negativos. Então, o segundo tópico que a gente vai falar a respeito desse vídeo é que o melancólico, ele é um rico com mentalidade de pobre. E eu vou explicar por que disso, tá bom? Falo isso por experiência própria. Melancólico aqui, ó. Apesar de serem donos de grandes talentos, os melancólicos possuem um excessivo sentimento de inferioridade e acabam sendo negligentes com seus talentos por não se verem como realmente são. E aí, você melancólico se vê assim? Os melancólicos se sentem pequenos demais a ponto de não se acharem úteis para absolutamente nada. Gente, como isso é difícil. O melancólico natural não se sente capaz e tudo o que fizer sempre será menosprezado por ele mesmo. Ele nem espera que as outras pessoas venham diminuir o seu trabalho. Ele mesmo faz isso com muita facilidade. E mesmo quando ele faz um serviço bom feito, ele sempre acha defeito. Nunca vai estar bom o suficiente. Embora seja o próprio Deus que o mandou fazer, seus altos padrões de perfeição são difíceis de serem alcançados. É quase impossível para ele receber elogios e congratulações sinceras, pois sempre se lembrará mais de seus erros do que de seu sucesso. Com isso, basta apenas uma pequena crítica para que ele seja facilmente derrotado e desmotivado. O melancólico, ele se abala com maior facilidade. Por não terem um coração fortalecido, tendem a adoecer. Além disso, se inclinam mais facilmente diante do medo. Quando Moisés foi chamado por Deus, a gente vai ver isso, a gente nota uma lista de empecilhos que ele mesmo coloca como desculpa para fazer com que Deus mudasse de ideia com relação à sua comissão. Moisés se autodeprecia diante do próprio Deus, gente. É sério, isso é muito sério. Sim, a gente lê um trecho pequeno logo no início desse vídeo. Por isso que eu pedi para que vocês lessem todo o contexto. Porque isso aqui só vai fazer sentido se você ler o contexto todo. Então, a gente vai ver que Moisés se autodeprecia diante do próprio Deus. Deus o havia criado, havia dotado Moisés de capacidade necessária para que ele pudesse realizar a missão que o próprio Deus tinha destinado para ele. Mas ele tinha dificuldade de ver a forma como Deus o via. E isso é muito sério, porque por muito
muitas das vezes eu vivia assim. Deus me mandava fazer algo, Deus falava algo ao meu respeito, mas eu não conseguia me ver da forma como Ele me via. Então eu acabava colocando desculpas diante de Deus para não fazer muitas coisas. E provavelmente também você já fez isso, você já caiu nesse erro. Isso é muito sério. Olha só, os melancólicos são ricos com mentalidade de pobre e por isso vivem muito baixo do seu potencial quando não são guiados pelo Espírito Santo. Então olha só, isso é muito sério. E infelizmente a gente entra aqui no terceiro item dessa lição que fala a respeito de que os melancólicos eles voam em altitudes baixas, mesmo tendo toda a capacidade para voar em altas altitudes. Então Moisés, quando foi chamado por Deus, ele era inseguro, não se julgava capaz diante de Deus de uma missão tão grande, então ele começou a se justificar. Não tenho nenhum talento, não conheço teologia, ninguém acreditará em mim, não sei falar em público. A gente vai ver todas essas desculpas em Êxodo 3:10 e capítulo 4:11. Então, ao depreciar suas habilidades pessoais, ele demonstra um egoísmo e medo de ser rejeitado. A insensatez toma conta do coração de pessoas que se deixam ser dominadas pela mentalidade escrava da insegurança. Pessoas com temperamento melancólico parecem esquecer ou negar o poder daquele que os chamou para voar em altitudes altas. Então, olha só, um melancólico natural não consegue lidar com o fracasso. Para ele é uma experiência devastadora. Seus sentimentos de inferioridade aumentam diante de uma frustração. Assim sendo, passam a ter pavor de tentar outra vez. Você vai ver um melancólico, cara, deu alguma coisa errada, você provavelmente vai ver que dificilmente o melancólico não vai ter medo de tentar de novo. E às vezes nem tenta, tá bom? Então, quando Deus comissionou Moisés, ele pediu que ele voltasse à terra, que ele havia saído como fugitivo. Ou seja, ele seria o libertador do povo que outrora tentou fazer com suas próprias forças, mas havia dado errado. Ou seja, o que Deus estava pedindo para Moisés era para tentar de novo. Mas como assim? Eu já saí de lá, eu já tentei utilizar minhas próprias forças, deu errado. Então o senhor está pedindo para eu voltar de novo? Imagine a crise interior de Moisés aqui. Era isso muito, muito sério. Então olha só, era devastador para ele. Então ele começa a dar a quinta desculpa: não quero ir. A indecisão e a falta de praticidade do melancólico são reveladas na última desculpa de Moisés, que lhe custou a ira do Senhor. Isso é o próprio autor do livro que cita. O melancólico, para se autoproteger, é excelente em dar desculpas e relutar qualquer convite e oportunidade. Isso lhe é natural, mas também o faz perder grandes oportunidades. É difícil para ele aproveitar o sucesso e conforto sem sentir culpa. Isso é muito sério. Então o perigo se torna ainda maior quando se entregam a pensamentos negativos e pessimistas, que os levam à ruína em todas as áreas da vida. Flutuam em suas mudanças de humor que confundem os que com eles convivem, né? Além do medo, a ira reprimida de pessoas com esses temperamentos levam à irritabilidade, que ao longo prazo irá custar caro. Por causa de sua ira, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Isso está em Números 20, do 9 ao 12. A depressão é outro mal comum na natureza de pessoas com esse temperamento melancólico. É comum sentirem dó de si mesmos e por conta disso sempre acabam deprimidos. Em geral, não são extrovertidos e dificilmente você verá um melancólico se impor. Por isso, acabam acumulando mágoa e sentimentos que os adoecem. E para concluir o vídeo de hoje, a esperança para o melancólico natural é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Assim como Moisés, no lugar da autopiedade dos pensamentos negativos, haverá uma fonte jorrando no seu interior e seus pensamentos serão todos governados pela paz, pela alegria, a ousadia e o poder do Espírito. Ninguém é tão poderoso quanto ele para incentivá-lo a aproveitar ao máximo seus talentos e potencializá-los. Ao longo de 31 anos, aqui ó, melancólica falando, recebeu muita influência do Espírito Santo de Deus para poder vencer os seus medos e complexos de inferioridade. A Suneli de 10 anos atrás jamais estaria gravando esse vídeo, mas nunca, absolutamente nunca, jamais. Porque isso aqui para mim é um grande desafio, mas é graças à influência do Espírito Santo de Deus em mim que eu consigo vencer e cumprir a missão que o Senhor delegou sobre a minha responsabilidade. Então o segredo de tudo isso se encontra no processo de motivação dos pensamentos gerados pelo Espírito Santo de Deus em nós. Você, melancólico, não é vítima. O Espírito Santo me falou isso muito sério uma vez quando eu estava me vitimizando, me sentindo uma coitadinha. Ele falou assim: Nelly, tu não é vítima. E eu quero dizer para você essa mesma coisa. Se você é melancólico, você não é vítima. E você precisa mudar a sua mentalidade e se guiar pela mentalidade do Espírito. O que Deus derramou sobre você não é pequeno e você precisa crer nisso. Não deprecie os talentos que o próprio
próprio Deus te entregou, porque esses talentos não são pequenos, são grandes, são extraordinários e poderosos. Todas as vezes que você age assim, depreciando aquilo que o Senhor te entregou, você está dizendo para aquele que o criou que ele não te deu o suficiente, que ele não foi bom o suficiente para você. E por isso, todas as coisas que ele criou não é bom, inclusive você. Você consegue entender isso? Isso é muito sério. Deus o chamou para viver coisas extraordinárias. Então, pare de dar desculpas mentirosas para si mesmo e para ele. Quando Moisés entregou sua vida a Deus e se deixou guiar pelo Espírito Santo, tornou-se exemplo de dedicação. Foi de tal forma transformado que, de um homem inseguro, desconfiado e pessimista, impulsivo e depressivo, passou a representar a imagem de um pai responsável para o povo que aceitou sua liderança. À medida que Moisés andava com Deus, os israelitas o acompanhavam. Isso é o próprio autor do livro Temperamentos Transformados que cita. Então Deus ele operou em Moisés uma mudança extraordinária. Não confie nos seus sentimentos melancólicos, não confie. Não se entregue às suas emoções, essas emoções inconstantes que você sente. Não confie em você mesmo. Se entregue à orientação segura de Deus para guiar você. Se entregue à liderança do Espírito, porque Ele é a verdade dentro de você. Ouça a sua voz e você não vai voar em voos baixos, você vai alcançar altas atitudes pelo poder do Espírito Santo de Deus gerado em você. Deixa Ele potencializar aquilo que você tem de melhor e não permita com que Ele não venha trabalhar em você. O melancólico ele tem essa capacidade de acabar apagando a influência do Espírito em sua vida por essa insegurança e por esse medo. Não é isso que o Espírito Santo deseja nem para mim e nem para você. E é isso, pessoal. Eu espero sinceramente que essa série tenha abençoado muitíssimo a sua vida, que ela tenha sido um divisor de águas na sua vida para lidar com você mesmo e para lidar com as pessoas que você lidera. Eu espero que você seja extremamente abençoado e eu espero encontrar vocês numa próxima série. Beijos!